Atos, capítulo 11, versículo 26. Atos 11, 26, nós vamos ler a segunda parte do versículo, a parte final só do versículo. 11, 26, que diz ali, os discípulos pela primeira vez foram chamados. Pode passar isso. Cristãos. Só esse pedacinho nós vamos ler. Eu vou ler aqui na minha que diz assim, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Querido Deus, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Mais uma vez te louvo por esse culto. Estamos aqui para cultuar o seu nome, Jesus, de mais ninguém. E em nome de Jesus agora te louvando, Senhor, te agradecendo pela vida de todos que aqui estão, eu peço que o Senhor venha falar conosco. Querido Deus, que o seu Santo Espírito esteja falando com cada um de nós, nos ensinando a ser verdadeiramente cristãos. Em nome de Jesus, ó Pai, vem me usar, que eu desapareça, mas que o Senhor apareça. E que esta mensagem seja para a tua glória, Jesus. Toma toda a glória para ti, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Pode se assentar. Então, meus irmãos, hoje eu como eu falei semana passada para vocês que eu estava pregando sobre as parábolas, né? Mas quando eu fui preparar a mensagem para hoje, eu senti de pregar esse assunto aqui. Então vamos ouvir o que o Senhor quer falar conosco. As parábolas ficam para os outros cultos. Então olha só, aqui nós lemos o seguinte. Aqui está falando, né, a defesa de Pedro. Logo depois, né, que o Estevão foi apedrejado, então eles foram para Antioquia, e nessa cidade então os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então a primeira vez que aparece essa palavra, né, de cristãos na Bíblia e na história da igreja, então foi aqui, na cidade de Antioquia, onde os discípulos estavam pregando, ensinando a palavra de Deus. E aí então nós pensamos assim, mas por que chamado de cristãos? Vocês já me ouviram muito a falar a respeito disso, mas eu gosto sempre de relembrar, né? Porque é importante a gente sempre falar novamente. O apóstolo Paulo, ele tinha, né, o costume de falar várias vezes a mesma coisa. Então, se o apóstolo Paulo fazia isso, eu também posso fazer, né? Nós todos podemos fazer, porque daí a gente vai aprendendo, vai guardando, memorizando. Então, eu sempre vivo falando para vocês que tem diferença entre ser crente e entre ser cristão. Então, vamos aprender um pouquinho hoje essas diferenças e saber então o que significa mesmo ser cristão, né? Como eu falo toda terça-feira para vocês, o culto de terça é para nós aprendermos a viver como cristãos, saber viver como cristãos, porque não adianta a gente vir na igreja e não saber o que fazer lá fora, né? Então a palavra do Senhor nos ensina como que nós devemos agir lá fora, no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa família e dentro da igreja também. Então nós precisamos ser cristãos. Pastora, mas então é errado dizer que eu sou crente? Não, não é errado. Nós somos crentes em Jesus, crentes em Jesus. Se alguém perguntar para você, você é crente? Pode dizer, sou crente em Jesus. Mas tem diferença
Às vezes as pessoas são só crentes, só acreditam que Jesus existe, conhecem a história de Jesus, mas não conhecem o Jesus da história. Então, ser cristão vai além de ser crente. Então, ser crente, até o diabo é crente, né? Ele é crente. Por quê? Porque ele acredita, ele crê em Deus. Ele via Deus, ele estava diante do trono de Deus, enquanto ele ainda era um querubim, né? Enquanto ele ainda era um anjo, antes de ele se tornar o inimigo das nossas almas, antes de ele se tornar o diabo, ele era um anjo, um querubim cheio de glória. O anjo mais lindo que existia no céu era ele, que Deus tinha criado como sinete da perfeição. Mas ele, através do seu orgulho, então, se encheu, né, de si mesmo e acabou pecando. E se tornou o diabo, porque Deus não criou o diabo, Deus criou um anjo. Mas esse anjo cheio de orgulho acabou caindo, saindo da presença de Deus e se tornou o diabo. Então, ele é crente, ele também é crente, porque ele acredita, ele mais do que qualquer um de nós, porque ele via Deus face a face, ele estava diante do trono de Deus. Então, ele é crente, né? E também pelo fato de que aquilo que você acredita, você é crente naquilo. Eu sempre dou o exemplo assim, ó. Se eu estou com uma garrafinha d'água aqui, se eu creio nessa garrafinha, eu sou crente na garrafinha. Então, ser crente é acreditar em alguém ou em algo. Agora, ser cristão é diferente. Ser cristão é ser parecido com Cristo. A cada dia da nossa vida nós temos que ser mais parecidos com Cristo. Ou pelo menos tentarmos, né? Porque perfeito nós não vamos ser nunca enquanto estivermos aqui. Nós vamos ser glorificados só quando acontecer o arrebatamento da igreja, e aí então é que nós não vamos mais pecar. Enquanto estamos aqui ainda pecamos, mas temos de fazer de tudo para não pecar e ser mais parecidos com Jesus. Então, ser cristão é ser parecido com Cristo. Ser cristão é ser pequenos cristos. Ser cristão é viver para Cristo. Amém? Então tem diferença de ser crente e de ser cristão. Você pode dizer eu sou crente, não está errado. Mas crente em quem ou no quê? Em Jesus. Mas o melhor mesmo é você dizer eu sou cristão. Eu sou cristã, né? Então, ser cristão é diferente de ser crente em vários pontos. Porque olha só, agora nós vamos usar muito hoje a Bíblia. Eu nem sei se vai dar para terminar essa mensagem hoje. Se não der, a gente termina, se Deus permitir, semana que vem. Mas eu vou dar as características de quem é só crente e as características de quem realmente é cristão. Então, ser cristão é aquele que entregou a vida para Jesus, entregou o seu coração para Jesus e aceitou Ele como Senhor e Salvador. Vivo falando aqui para vocês também. Ser cristão é aceitar Jesus como Senhor, ou seja, Ele manda e eu obedeço. Só como Salvador é fácil. Todo mundo quer ser salvo, pelo menos quem está em sã consciência, né? Ninguém quer ir para o inferno. Mas só aceitar como Salvador é muito fácil. Jesus me salvou, mas eu não vou mudar de vida. Mas daí não funciona. A pessoa nem vai ser salva desse jeito, porque tem que aceitar como Senhor. Então, aceitar como Senhor é ser cristão, ou seja, Jesus manda e eu obedeço. Se Ele diz que eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer. Se Ele diz que eu tenho que parar de fazer alguma coisa, eu vou parar. Então, isso é ter Jesus como Senhor. E como Salvador, é reconhecer que só Ele pode salvar a tua alma. Mas ninguém. Então, é só Jesus, né? E ser crente, então, a pessoa crê em Jesus. Ela sabe, ela acredita que Jesus existe, mas só crê. É igual, então, a Satanás. Crê, sabe que existe, crê, acredita, mas não obedece. Então, olha só, o crente, aquele que é só crente,
Vocês estão me entendendo, né? Nós somos crentes em Jesus, mas tem aqueles que são só crentes. Então, ser só crente não basta para ser salvo. Ser crente, então, é a pessoa que sabe que Jesus existe, crê em Jesus, mas o cristão obedece Jesus. Então, vai além do crer. Creio e obedeço. Então, isso é ser cristão. Amém? Vamos ler 1 João 5:3. Glória a Deus. Hoje vocês vão ler um monte de versículo aí. Deixa eu ver quantos. – 37 versículos. Oh, glória! 37 versículos. Se não der tempo hoje, terminamos semana que vem, né? Então, em 1 João 5:3, diz o quê? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Então, o que é que significa isso aqui? O Senhor quer que nós guardemos os seus mandamentos. O que é mandamento? É lei, é ordem, é ordenança, é aquilo que Deus quer de nós. É uma ordem que Deus nos dá que nós temos que cumprir. Então, aquele que é cristão realmente vai guardar os mandamentos. O que é isso? Obedecer. Guardar aqui não significa que a pessoa conhece e vai guardar escondido no coração, não vai falar para ninguém. Não é esse o significado do guardar aqui. Esse guardar significa obedecer. Então, se eu guardo os mandamentos de Deus, é porque eu estou obedecendo os mandamentos de Deus. Amém, irmãos? E olha só, ainda completa ali, ó. E os seus mandamentos não são penosos. O que é isso? Servir a Deus não é ruim. Servir a Deus é maravilhoso. Então não é penoso, ou seja, não é uma coisa que Deus vai nos fazer sofrer, que Deus vai nos pedir para fazer uma coisa que nós não vamos conseguir. Não, a gente sempre fala, ser cristão vai ter sofrimento? Vai, mas a vitória é certa porque Jesus está conosco. Mas aqui, o que está falando? Não é penoso os mandamentos de Deus, porque toda ordem que Deus nos dá é para o nosso bem. Então, Ele não vai dar ordem nenhuma para nos prejudicar. Tudo que Ele mandar nós fazermos, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Então, se Ele diz para alguém, você tem que parar de fazer isso, é para o bem da pessoa. Ou se Ele diz, você tem que fazer isso, é para o bem da pessoa. Então, os mandamentos de Deus não são penosos, ou seja, não são desagradáveis. É bom servir a Deus. É bom, é agradável, né? E quais são os mandamentos de Deus? É a sua palavra, os 10 mandamentos. E as pessoas acham que quando falam em mandamento é só os 10 mandamentos. Na realidade não. Na realidade tem 613 mandamentos. Então assim, ó, toda a palavra de Deus nós devemos obedecer. Desde o Gênesis até o Apocalipse. Então, toda a palavra de Deus é mandamento de Deus, é palavra, é ordenança. Os 66 livros é palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Então, os mandamentos de Deus não são penosos, ou seja, é para o nosso bem. Ele nunca vai pedir para nós fazermos alguma coisa para nos prejudicar. Você com certeza já se decepcionou com alguém na vida, né? Alguém já deve ter te decepcionado, uma pessoa que você amava muito, alguém que você respeitava e que de repente te decepcionou. Você fica triste. Mas com Jesus não tem decepção. Deus não decepciona ninguém. Nós é que decepcionamos Ele às vezes com os nossos pecados. Sempre que nós pecamos, nós entristecemos o coração de Deus. Então nós decepcionamos a Deus, mas Ele não nos decepciona. Então por isso a sua palavra não é penosa, a sua lei e as suas ordens
não são penosas. Amém? Então olha a diferença. Só o crente crê em Jesus, mas o cristão obedece. O crente vai na igreja. Ah, pastora, mas então eu não tenho que ir na igreja? Não, calma. Temos que ir na igreja sim, porque Deus diz que nós temos que nos congregar. Mas olha a diferença. O crente vai na igreja, o cristão é a igreja. Mas nós temos que nos congregar, porque é aqui que nós juntos adoramos o Pai, é aqui que nós recebemos o alimento. Eu digo aqui igreja, qualquer igreja que sirva verdadeiramente a Deus e que pregue a palavra, é um lugar de alguém se congregar, né? Mas quando diz que o cristão é a igreja, é porque o dia que você está lá fora, no teu trabalho, na tua casa, você não está aqui na igreja física, mas você lá é a igreja. Então você é a igreja. Então olha a diferença. O crente só vem na igreja, mas quando sai da igreja faz tudo errado. Então o cristão, além de vir na igreja, ele é a igreja. Amém? Entendido isso? 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o santuário de Deus com ídolos? Pois nós somos santuários de Deus, do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Voltando um pouquinho ali em cima, ó, quando diz, pois nós somos santuários do Deus vivo, ou de Deus vivo, como diz essa tradução. Nós somos o santuário de Deus. Você e eu, nós somos o templo do Espírito Santo. Então Deus habita em nós. Então mesmo quando nós não estamos aqui dentro da igreja física, nós somos a igreja. Aonde você estiver, se você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, você é a igreja porque você tem o Espírito Santo. No momento que a pessoa aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo entra na pessoa. E a partir desse momento, então, a pessoa começa a ser a igreja de Cristo. Mas entendam bem, semana passada eu ainda falei a respeito dos desigrejados. Tem pessoas que entendem errado esse versículo e dizem, então se eu sou a igreja, eu não preciso mais frequentar a igreja. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós não podemos deixar de nos congregar. Então nós somos a igreja, aonde estivermos, mas nós temos que vir na igreja física para juntos adorarmos o nosso Pai. Amém? Graças a Deus. Então guarde isso, o crente só vai na igreja e o cristão ele é a igreja. E porque nós recebemos o Espírito Santo, né? Porque nós somos o templo, ó, como diz ali, pois nós somos santuários do Deus vivo, diz ainda, ó, neles habitarei. Pode ir um pouquinho para cima ali, Léo. E entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então Deus está conosco. Por isso que a palavra de Deus fala que aquele que destruir o templo, Deus vai destruí-lo. O que é isso? Nós somos o templo do Espírito Santo. Então aquela pessoa que tira a própria vida, ela não tem salvação. Porque destruiu o templo do Espírito Santo. Entendido isso, irmãos? Amém? Outra diferença entre ser crente e ser cristão. O crente, só aquele que, só creio, mas não quero mudar de vida. O crente torce a Bíblia para adequá-la ao que ele quer. O que é isso? Olha a diferença. O cristão muda a vida para se adequar à Bíblia. Mas o crente muda a Bíblia para adequar a palavra de Deus naquilo que ele quer fazer. Ou seja, o crente vai ler a Bíblia e vai dizer assim, não, mas isso aqui não é bem assim.
Isso aqui era em outros tempos, hoje é tudo moderno. Então não é bem assim, ou seja, ele vai tentar transformar a Bíblia para aquilo que ele quer fazer para justificar o seu erro. O cristão não, o cristão vai ler e vai ver, a Bíblia diz que isso é assim, então eu tenho que fazer assim. Entendido, irmãos? Então olha só, o crente, só crente, vai tentar mudar a Bíblia para se adequar à sua própria vida. Ou seja, eu posso fazer, tem muita gente que faz, é só crente. Mas o cristão diz, não, eu vou mudar, se a Bíblia diz que é errado, eu não vou mais fazer. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Mais para baixo um pouquinho. Mais para baixo. Ali. 12:2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No início do versículo diz, e não vos conformeis a este mundo. O que a Bíblia está falando aqui? O que o apóstolo Paulo falou aqui? Não vos conformeis a esse mundo. Aqui não está dizendo de a pessoa se conformar. A vida é assim mesmo, vou me conformar. Não, esse conformar aqui quer dizer se moldar, tomar a forma. Então a Bíblia está dizendo, não tome a forma do mundo. Não entre nessa forma do mundo. Olha só. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que nós é que temos que mudar e não nos acostumar com o mundo, não querer fazer as coisas do mundo, mas nós temos que querer fazer as coisas de Deus. Então, não vos conformeis ou não vos amoldeis, ou seja, não tome a forma do mundo, porque você é um escolhido de Deus. Amém? Aqui, lá no Instituto Teológico, eu dou aula de hermenêutica para o primeiro ano, né, de quem faz o ITQ. E lá na aula de hermenêutica eu explico assim, que existe, hermenêutica é a ciência da interpretação, então é a ciência que interpreta a Bíblia, tá? Hermenêutica interpreta qualquer outro assunto também. Você pega um livro, você vai ler, você vai estar fazendo uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação. Mas quando se trata de interpretação da Bíblia, existe a exegese e a exegese. O que é isso? A exegese é quando nós fazemos a interpretação correta da Bíblia. Ou seja, a gente vai ler, entender o que Deus quis dizer e mudar naquilo que precisamos mudar. A exegese é a interpretação errada da Bíblia, que a pessoa vai querer trazer para o interesse dela aquilo que a Bíblia está falando. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas lá. O Timóteo, né, que era discípulo de Paulo, ele sempre estava junto com Paulo, ele tinha problema de estômago. Então aqui nós já observamos o seguinte, não é toda doença que Deus quer curar, tá? E cristão fica doente? Fica. Cristão fica doente. Muitos aí andam falando bobagem, dizendo que quem ficou doente é resultado de pecado. O apóstolo Paulo era doente, ele tinha um problema nos olhos. Então o apóstolo Paulo estava em pecado? Claro que não, né? Senão não teria sido tão grandemente usado por Deus. E o Timóteo, ele tinha um estômago. E aí o apóstolo Paulo deu a seguinte ordem para Timóteo, um conselho. Ele deu assim, Timóteo, misture um pouquinho de vinho na água para você beber. E vai ser o remédio que vai curar teu estômago.
vai melhorar. Ele sofria muito de disenteria, o Timóteo, problema no estômago, e daí então ele tinha essa dificuldade, né? E o apóstolo Paulo disse: coloque um pouquinho de vinho na água e tome. Aí o que significa isso? Aqueles que querem trazer para benefício próprio, dizem assim: se o apóstolo Paulo mandou Timóteo tomar vinho, então eu também posso tomar. É uma exegese, é uma interpretação errada. É isso aqui, ó. O crente torce a Bíblia para adequar ao que ele quer. O cristão diz: não, eu não vou querer, se é errado. Agora vamos entender o seguinte: por que o apóstolo Paulo mandou Timóteo colocar vinho na água? Porque a água naquele tempo não era tratada. Então o Timóteo sofria muito com problemas de estômago, por causa que a água não tinha tratamento adequado. Ele sofria disso. E aí o Paulo disse: coloque um pouquinho de vinho, porque vinho é terapêutico, né? Agora tem um detalhe. Aqui o apóstolo Paulo não mandou Timóteo se embriagar e nem pôr vinho fermentado. Não era vinho alcoólico, era suco de uva. Então o que Timóteo disse? Mas a Bíblia traduz como vinho. Então o apóstolo Paulo disse: Timóteo, coloque um pouquinho de suco de uva na tua água, que vai purificar a água, daí você toma. Então o cristão vai ler e vai dizer: não, realmente era um remédio. Mas aquele que for só crente vai dizer: não, Paulo mandou. Então se Paulo mandou Timóteo tomar, eu também posso tomar, vou tomar vinho. Ficou entendido isso, irmãos? Então é fazer uma exegese, é errado. A palavra de Deus tem que ser interpretada do jeito que ela é. E até um detalhe: pastora, mas Jesus tomava vinho. Jesus tomava suco de uva. Sabe por quê? E tem gente aí que fala tanta bobagem. O suco de uva que Jesus tomava era com certeza sem fermentação. Então ele não era alcoólico. Porque o fermento na Bíblia é símbolo de pecado. Jesus ia tomar uma coisa que era símbolo de pecado? Não. Ficou entendido esse exemplo que eu dei? Então o crente, ele vai fazer de tudo para torcer a Bíblia para que justifique os seus erros, os seus pecados. Mas o cristão vai ler e vai dizer: não, mas foi isso que aconteceu, é assim que é, e é assim que eu tenho que mudar, eu tenho que começar a praticar. Então o Senhor nos orienta, né? Que o cristão, ele muda de vida para cumprir o que a palavra fala, e ele não muda a palavra para poder ficar no seu erro. Ficou entendido isso? Amém? Nós já lemos, né, Romano, então, de se conformar a esse mundo. Então não tome a forma do mundo, você não pertence mais ao mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos peregrinos aqui, nós somos passageiros aqui. O nosso lugar, a nossa casa é no céu. Então, mais uma diferença aqui entre o cristão e o crente. O crente, ele entrega o seu dízimo por obrigação e por medo. Ai, pastora, como assim? Sabe aquela pessoa que diz: se eu não entregar o dízimo, ou se eu não der uma oferta, Deus vai mandar um raio na minha cabeça? Vai acontecer alguma coisa errada na minha família? Esse é só o crente. Por quê? Porque não tem o entendimento do que o cristão vai ter, que o dízimo e oferta, qualquer oferta que você fazer, tem que ser contribuído com alegria. E não é forçado, ninguém pode forçar ninguém. Ninguém pode te forçar a ser um dizimista ou um ofertante. Você oferta e dizima por livre e espontânea vontade. Então, o que é o dízimo? É obediência ao Senhor. O que é a oferta? Oferta já diz, é oferta. Você vai estar ofertando com alegria. Então, o cristão entende isso. Que o Senhor ensina sobre dízimo e oferta para poder abençoar a nossa vida financeira.
Mas o crente vai dizimar ou ofertar por obrigação e por medo. Mas Deus não vai aceitar essa oferta por obrigação e por medo. Deus aceita aquele que oferta com alegria. 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7. Olha o que diz aqui. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento. Ninguém pode te constrangir a ofertar. Pode ser feito uma solicitação, um pedido de oferta, mas ninguém pode te obrigar. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Então a pessoa pode dar 100 milhões de dízimo ou de oferta. Se não der com alegria, Deus nem aceita. Não vale a pena. Porque a pessoa tem que dar com entendimento, com alegria. Pode ser R$1, uma moedinha de 10 centavos. Mas se é um dízimo verdadeiro e uma oferta verdadeira, Deus aceita. Agora, se for milhões e não for entregue a Deus com alegria, não tem validade nenhuma diante do Senhor. Por isso que Jesus falou daquela oferta da viúva pobre, né? Que os fariseus estavam lá ofertando grandes quantias e levavam suas ofertas no gasofilácio e faziam de tudo para que os outros vissem que eles estavam ofertando. E aí chegou uma senhora, uma velhinha, viúva, né? Entregou tudo o que ela tinha no gasofilácio. Ou seja, ela ofertou todo o seu sustento. E que era pouco. Muito pouco comparado ao que os outros estavam ofertando. Mas Jesus disse assim, essa na realidade ofertou mais do que todos estes juntos. Então oferta, quando se trata de oferta na igreja, os crentes vão ofertar quando ofertam com medo ou por obrigação. E os cristãos vão ofertar com alegria. Amém? Entendido isso? Então o teu dízimo pode ser R$1. Se você ganha R$100, o teu dízimo é R$1. Mas se é com alegria, o Senhor aceita e te abençoa. Amém? Mais uma diferença. Estão entendendo, irmãos, a diferença entre os dois tipos? Então, o crente, ele se mantém correto para os olhos da sociedade. Então o que ele faz? Não, é pecado roubar, eu não vou roubar. É pecado matar, eu não vou matar. Para quê? Para aparecer bem para a sociedade. Se mostrar que ele é uma pessoa perfeita. Esse é o crente. Mas o cristão, ele não faz isso para aparecer para os outros. Ele faz isso porque ele tem que ir na contramão do mundo. Então, se o mundo mata, o mundo rouba, o mundo mente, eu sou cristão, então eu não posso fazer isso. Pode estar todo mundo indo para a esquerda, mas se eu for cristão, eu tenho que ir para a direita. Ou ao contrário, né? Se está todo mundo indo para a direita. Não estou falando aqui de partido político, tá, irmão? É só um exemplo. Então, veja só. O cristão tem que ir na contramão do mundo. Se para o mundo, não vos amoldeis a este mundo, não vos conformeis a este mundo. No mundo é normal mentir, mas eu não sou do mundo, eu estou aqui por enquanto, mas eu não sou daqui. Então eu não vou mentir. Se é pecado roubar, eu não vou roubar. Então nós estamos na contramão do mundo. O mundo inteiro está indo para um lado, tudo é normal, tudo pode. Não, nós não podemos. Nós não somos daqui. Nós temos que estar na contramão do mundo para servir a Cristo. Amém? 1 João 2,15. Agora tem um detalhe, irmãos, assim, que nem o crente faz para se aparecer para a sociedade, que é um ser perfeito, que é maravilhoso, que não faz nada de errado. Mas pense comigo, os budistas que creem em Buda, eles também têm as regras deles que eles têm que cumprir. Os muçulmanos da religião do Islã,
Eles não podem fumar, eles não podem beber e nem por isso vão ser salvos. Então não é as obras que salvam. Nós somos salvos por mérito de Cristo, é só para quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Mas não adianta a gente querer fazer as coisas para se aparecer para os outros, porque não, diante de Deus não tem valor nenhum. Entendido isso? Amém? Eu sempre pergunto, né, irmãos, entendido isso? Acho que vocês já estão cansados, mas é que é mania de professora, né? Professora pergunta assim mesmo. Então, nós vamos na contramão do mundo. João 2,15. Não se deve amar o mundo. Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você quer ser amado por Deus? Não ame o mundo. Como assim, pastor? Eu não posso amar as coisas bonitas que Deus criou? Eu não posso achar bonito a natureza? Não estou falando desse sentido de mundo. Estou falando de mundo no sistema, na corrupção. Jesus disse que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está morto nas mãos do diabo. Então nós não podemos amar as coisas do mundo, porque senão nós nos tornamos inimigos de Deus. E quem é inimigo de Deus, a coisa está séria para essa pessoa, né? Então não ameis o mundo. Você pode achar linda a natureza e deve, porque Deus criou tudo, e é maravilhoso, é lindo, né? Mas quando diz não ameis ao mundo, é você não amar o que o mundo te oferece, para pecar, para fazer coisa errada. Então não ame isso, não ame o mundo, teu lugar não é aqui. O nosso lugar é no céu. Nós não somos daqui, né? Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quer ser amado por Deus, não ame o mundo. Ficou entendida essa diferença? De amar as coisas que Deus fez, que dar graças a Deus pelo que Deus fez, pelas maravilhas, pelas belezas, correto, graças a Deus. Mas não amar o que o mundo te oferece para você pecar. Não ame o mundo. O crente fala de Jesus quando convém. O cristão fala de Jesus em todo momento. É Jesus de manhã, é Jesus meio-dia, é Jesus de tarde, é Jesus de noite, é Jesus de madrugada, é Jesus em toda situação. Então tudo na nossa vida é Jesus. Tudo se fez por Ele, para Ele e por causa dEle. Então o crente fala só quando convém. Se chega num lugar que está ali um grupinho de cristãos, aí ele vai falar de Jesus. Aí ele se torna um cristão temporário ali, né? Mas aquele que é cristão verdadeiro, ele fala de Jesus. Até as pessoas ficarem saturadas. Mas fala. É Jesus. É Jesus no café da manhã, é Jesus no almoço, é Jesus no café da tarde, é Jesus na janta. Ou seja, é Jesus em todo momento. O nosso assunto é Jesus. Nós podemos até conversar sobre outras coisas, claro que sim, né? Mas de um jeito ou de outro, em outros assuntos, a gente acaba indo falando de Jesus. Sempre, sempre, sempre. Ah, mas hoje vai chover, né? Aí o cristão vai dizer, mas graças a Deus, porque a gente precisa da chuva, né? Então, seja o assunto que for, você traz para Jesus. Amém? Então, crente só fala quando convém. O cristão verdadeiro fala em todo momento. 2 Timóteo 4:2. O horário já está adiantado. Não vai dar de terminar hoje, não. 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. O que é isso? Falar de Jesus em todo momento. Olha só, em tempo e fora de tempo.
Em tempo, o que é? Sempre, a nossa vida é Jesus. Respiramos Jesus. E o fora de tempo? É porque às vezes a pessoa diz, não, mas aqui não é o momento. Como não? Todo momento é de falar em Jesus. Todo momento. Não tem um momento sequer que Jesus deva ficar fora de alguma conversa. É Jesus. É Jesus e é Jesus. Amém? Então a Bíblia nos orienta, fale do Senhor, mas vão me chamar de chato, deixe que fale, vão me chamar de louca, deixe que fale. Um dos meus apelidos já é louca, né? Então, certo, é porque eu falo muito de Jesus. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Só mais um para nós terminarmos, porque já temos que orar, né? Então assim, vai ficar para a semana que vem, tá? Crente segue pastores, cristão segue Jesus. O que é que a gente vê na internet da vida hoje em dia por aí? Pessoas que idolatram pastores. Tem pastores famosos, né? E não estou falando mal deles, mas uns dão um ótimo testemunho e outros não. Mas tem gente que idolatra pastores. Aquele pastor lá é o que eu sigo. Não, você não deve seguir o pastor, você deve seguir Jesus. Então você pode gostar de assistir. Eu tenho alguns pastores que eu gosto de assistir. Gosto e já citei o nome de alguns aqui para vocês. Gosto e assisto sempre mensagens deles. Mas seguir só Jesus. E o que é que a gente vê hoje nesse advento da internet que tem por aí, né? As pessoas procurando seguidores. Gente, a gente só deve seguir a Jesus. Você pode até seguir alguém no Instagram, porque é assim que se chama, né? Vou seguir tal coisa, tal pessoa no Instagram. Tudo bem, mas não idolatre. Não idolatre. Só quem deve ser seguido e adorado é o Senhor Jesus. Amém? Vamos ler o versículo para nós terminarmos por hoje, então. João 12, 26. Já falei antes, né? Quem segue pessoas acaba se decepcionando. Quem segue Jesus nunca vai se decepcionar. João 12, 26. Se alguém me quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Nós temos que servir a Jesus e seguir a Jesus. Ficou entendido esse negócio que eu falei de seguidores da internet? É que eu e você seguimos lá, de repente, uma pessoa que a gente gosta, tudo bem, não tem erro nenhum nisso. Mas tem pessoas que a vida delas é conseguir mais um seguidor, porque daí compete com o outro lá que tem menos seguidores que ele ou que ela. Isso se torna idolatria. Então nós temos que seguir só Jesus. Amém? Ficou entendido isso? Segue Jesus. Não siga pessoas. As pessoas vão te decepcionar. Jesus nunca vai te decepcionar. E paramos por hoje então, mas veja só, ficou ainda um monte de coisa que eu anotei aqui. Só vou falar mais um. Olha, eu disse que não ia falar. Só mais para você ficar pensando. Crente carrega a Bíblia. Cristão estuda a Bíblia. Tem diferença, né? Fica para a semana que vem. Se Deus permitir. Você foi abençoado com essa palavra?